Olá, colega de SST, estamos aqui novamente com a Vendrame Consultores, fazendo um podcast com vocês, justamente de um assunto que a gente detectou que o mercado está sedento por informações. Então hoje a gente vai conversar com dois profissionais, deixa eu te apresentar aqui o Lucas primeiro e o Alexandre, eles são do grupo EBG. E hoje nós vamos falar não um pouco, mas bastante, sobre gestão de fornecedores e terceiros nas empresas. Esse é um grande bicho-papão que deixa todo mundo de cabelo em pé, né? Porque assim, é muita coisa para tomar conta, é muita coisa para verificar. Isso não é só na entrada, isso é ao longo do tempo também, né? Então, quer dizer, eu vou pedir todas as certidões da empresa, eu vou pedir toda a documentação desse trabalhador, mas periodicamente esses documentos vão vencendo, eu preciso reajustar isso aí, eu preciso de alguém para fazer isso. Então eu ponho uma pessoa humana para fazer, que é passível de erro, obviamente, ou eu boto um sistema, né, que é o que nós vamos falar aqui, a base de IA, que vai controlar tudo isso aí de uma forma bastante assim, interessante. É por isso que a gente chama de gestão de fornecedores. Para eu não ficar falando muito aqui, né, eu vou deixar o Lucas e o Alexandre falar, não sei quem começa, né, mas pode ficar à vontade aí com os nossos profissionais, os nossos colegas, os nossos seguidores aí que estão aí nos vendo nesse momento. Olá pessoal, tudo bem? Sou Alexandre, sou engenheiro de formação e já trabalho com tecnologia já há 25 anos, né? A gente sempre prestou serviços, né? O Grupo EBG prestou serviço para empresas. E nessa prestação de serviço, principalmente para as grandes empresas, a gente era monitorado. Eu tinha que passar toda a documentação, na assinatura do contrato e mesmo depois, em relação aos recebíveis, mês a mês, eu tinha funcionários trabalhando dentro do cliente e eles tinham que ter toda uma documentação para quê? Para poder pagar o nosso faturamento mensal e ver se estava correndo tudo bem em relação aos nossos recolhimentos com os nossos colaboradores. Por quê? Porque se eu, como prestador de serviço, trabalho dentro de uma empresa, tenho um funcionário e por acaso eu deixo de recolher alguma coisa, a empresa é penalizada. Então você já vem sentir na própria pele a dificuldade, então. Sim, eu trabalhava a sua experiência. Exato. Então, por essa experiência, eu comecei a enxergar que havia muitas falhas. O que eu pensei? Poxa, por que não criar um serviço que faça isso com qualidade, para que as empresas possam cada vez mais se relacionarem com que elas consigam fazer negócios mais seguros, né, com empresas. Porque hoje em dia o que acontece? Ninguém consegue sobreviver sozinho. Se você não tem um parceiro, se você não tem uma boa rede de fornecedores e de parcerias, você não consegue sobreviver. Então foi pensando nisso que nós desenvolvemos esse serviço. E a gente já atua com isso há mais de 8 anos, prestando esse tipo de serviço de gestão de fornecedores e terceiros, né? Que são os fornecedores? Fornecedor é aquela empresa, a empresa é um CNPJ. Só que um CNPJ vai prestar serviço para alguma outra empresa, principalmente em relação à prestação de serviço mesmo, ela não vai só vender um objeto, ela vai prestar serviço lá dentro. Ela precisa o quê? Ela precisa ter funcionários. Então você precisa o quê? Monitorar tanto a empresa como o CNPJ, como todos os seus funcionários, né? A empresa está correndo de forma correta. Falando nesse aspecto, o que a gente vai monitorar da empresa? Inicialmente a gente começa a monitorar a empresa toda a regularidade fiscal dela, a parte societária, a parte econômica financeira, ver se ela está apta a trabalhar no cliente, no nosso cliente no caso, ou numa outra empresa. A gente precisa verificar isso é fundamental. Chega a ver, por exemplo, questões assim de SPC dos sócios, se eles estão com nome sujo, esse tipo de coisa? Sim, a gente tem até parcerias, né, com Serasa, com Boa Vista, com outras empresas aí, e a gente faz todo um monitoramento, a gente tira todo um relatório inicial e a gente vê a parte societária e analisa sócio por sócio, para ver se ele está agindo de forma correta, se não está, como é que ele está no mercado, se ele tem outras empresas, se essas outras empresas elas estão com problemas ou não, porque tudo isso pode acarretar lá na frente
um problema para quem está contratando. Então o nosso serviço é o quê? Da segurança. Eu quero que o meu cliente contrate uma empresa com segurança. Ô Lucas, e como é que eu operacionalizo isso? Como é que isso aí é feito no sistema? Então, primeiramente, bom dia, boa tarde a todos que nos assistem. Nós canalizamos todos esses dados, todas essas informações numa espécie de um sistema único de cadastro da empresa, onde nós lapidamos todos os dados, trabalhamos com que nós façamos com que esses dados estejam numa qualidade de utilização, tanto na parte de documentação quanto na parte de gestão, com dashboards, com acessibilidade aos dados, e o sistema em si trazendo mais velocidade entre as etapas, qual etapa do cadastro o meu fornecedor ele está com algum documento pendente, ele está aguardando alguma análise. Então, falando do sistema de uma forma macro, é um ambiente unificado que nós conseguimos ter toda a gestão e gerência de ponta a ponta do processo, desde a entrada até a saída do fornecedor ou do colaborador dentro da empresa. Deixa eu te falar da minha experiência. Eu também sou prestador de serviço nas empresas, a gente faz serviço de segurança, cara. E o que acontece, cara, é que a gente, assim, acaba odiando muitas vezes esse seu trabalho, porque o cara demora muito. Nós estamos lá prontos para entrar na empresa e o cara fica lá demorando. Exatamente por isso, porque ele não tem braço para fazer, fica nítida essa percepção. O cara não tem braço para te colocar lá dentro. Então ele fica te enrolando e ele é como se diz, o segurança patrimonial da empresa. Enquanto ele não der ok, você não consegue entrar para prestar o seu serviço. Aí você fica lá, pô, já mandei. Aí eu tenho que chegar lá, dar um bypass nesse cara, falar lá com o cara que comprou o serviço. Pô, mas ainda não entrou? Não entrei. O seu cara lá não tá me enrolando aqui e tal. Por quê? Porque ele não tem braço, né? Ele não tem velocidade para fazer a coisa. Ele deve ter uma pilha desse tamanho de coisa lá para conferir e não consegue. E aí, quer dizer, você fica lá sendo atrapalhado por um cara desse. E no caso de vocês, então, como isso aí, como você disse, é feito por IA, a coisa é instantânea praticamente. Quer dizer, só fica para fora quem realmente for relapso e não trouxer a coisa. A ideia do sistema é trazer todas essas informações dessas etapas, desses fluxos, de uma forma clara e com velocidade. Mostrar tanto para o operacional quanto para o gestor em quais etapas ou em quais documentos um determinado prestador ele está travado, e a ideia do sistema em si ele tem esse viés de autonomia. Eu não preciso esperar ou não preciso abrir um prontuário, uma ficha para ver aonde que ficou travado aquilo, né? Está demorando demais. Por quê? O próprio sistema ele dispara e-mails, dispara SMS ou até mesmo WhatsApp para o responsável e informar: olha, você tem essa pendência, você precisa regularizar isso. Tudo de uma forma fluida e proativa. E aí a gente consegue evitar essas situações de morosidade na liberação de um prestador dentro de uma fábrica, por exemplo. Alexandre, eu sei que isso assim, personalizável de acordo com cada empresa, mas de uma forma geral, você já me falou para a empresa o que você verifica. No caso de empregados, o que você vai pedir em relação aos empregados de uma contratada ou de um fornecedor? Primeiro a gente precisa entender o que o empregado vai fazer dentro da empresa, né? Então, de cara, obviamente, a gente solicita, dá um exemplo, uma ASO, né, que ela é obrigatória. Depois ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar em altura, ele vai trabalhar em confinamento, eu preciso pedir a NR correspondente. E depois, mês a mês, eu preciso solicitar todos os recolhimentos referente àquele funcionário. Está pagando o FGTS dele direitinho, está tudo correto, INSS foi recolhido. Isso mês a mês. É o que a gente chama de monitoramento mensal. Então não é só uma vez, não é só, ele entrou, mas ele vai trabalhar um projeto de 1 ano. Ou ele vai trabalhar de forma não pontual, de forma permanente. Eu preciso validar mês a mês se está tudo correto, né? E isso é fundamental porque traz muito mais segurança para a empresa que está contratando. Porque
Porque senão, obviamente, ela pode ter um Eu problema lembrei de um futuro negócio aí. importante agora, para empregados, por exemplo, que trabalham sujeito à aposentadoria especial, Sim. né, a tomadora ela tem que recolher o antigo SAT suplementar, o financiamento lá da aposentadoria especial, né? Sim. Ela não só recolhe, mas ela também ela tem que recolher da empresa tomadora lá com uma alíquota X lá também. Sim. Então tem que tomar cuidado com isso, porque as empresas não fazem isso. Né? Ela está em atividade especial, está recolhendo para o cara, mas não está retendo lá da empresa da tomadora. Né? Então acontece esse problema. Agora, pelo que eu vi, né, existe um trabalho que é permanente, porque tem uma fase inicial que você entra com tudo isso, Sim. bom, agora você está liberado, pode entrar. Mas uma semana depois, venceu um documento, venceu outra coisa, esse monitoramento que você fala, até que ponto ele vai esse monitoramento? Como que é? Esse monitoramento, a gente monitora os documentos, né, em si, e a gente monitora as informações constantes naquele documento mês a mês. A empresa, né, que está prestando serviço, ela é obrigada, né, a estar passando mensalmente todos os documentos solicitados, e cada um vou dar um exemplo, guia de recolhimento da FGTS. A gente precisa não só, recebemos a guia, ok, mas aquela guia está correta, as informações lá dentro estão corretas, foram recolhidos FGTS de todos os funcionários ou não? E a gente pegou já muitos casos, mas muitos, não são poucos, que a empresa está com uma dificuldade financeira, então ela acaba, não, eu mandei a guia, você vai ver a guia, ela não recolheu todos os funcionários. Então, não é importante só ver se recebi o documento ou não, eu preciso analisar a informação dentro do documento, dentro da guia. Então isso é fundamental. Você chega a checar se, por exemplo, a autenticação ali é verdadeira, tal, alguma coisa assim? Se pelo menos faz sentido ali a autenticação? Porque... Sim, é um trabalho extremamente árduo, né? Que a gente fazia e agora para a gente é um novo mundo com a IA, que o nosso colega aqui está desenvolvendo dentro da nossa empresa aí. Então fica um negócio muito mais fácil, a gente valida assim. Com a IA a gente consegue validar e conferir se a informação está correta ou não, né? O Mendes é um dos maiores especialistas de IA do Brasil, está desenvolveu e está cada vez mais aprimorando essa ferramenta. Então, para a gente agora ficou muito mais fácil. O que eu fazia antigamente para atender um cliente, precisava de 5 pessoas, hoje com uma pessoa para validar, só eu consigo fazer. Então, uma redução absurda com essa ferramenta nova que nós implantamos. E a ideia de trazer o score do nosso fornecedor. Então, olhar para... ele tem uma pontuação também. Exato, porque se eu começo a penalizar, eu começo a olhar de uma forma macro, mas se nós descermos no detalhe de cada etapa, eu tenho um prestador de serviço na minha empresa e essas documentações estão pendentes ou o sistema está sinalizando algo. Então, o score, automaticamente, ele tem que ser um score menor do que uma pessoa que está sempre em dia, que está me garantindo ali qualidade e segurança naquilo que eu estou contratando. Você falou uma palavra legal, sinalizando. O nível de ódio, né, que a gente supre por essas empresas é tanto maior quanto você está no meio de um projeto, chega lá, você vai passar e bloqueou. O que vocês fazem para que isso não aconteça? Né? Para que a minha certidão vença e eu dei uma bobeada, esqueci, aí eu não posso entrar e eu vou ficar 3, 4 dias sem entrar na empresa, com meu funcionário no hotel, pagando hotel para ele, porque ele não pode entrar porque algum documento meu deu errado. O Mendes vai complementar, né, que ele, dentro do sistema, já desenvolveu isso, ele vai falar melhor. Mas eu queria citar algo super importante. O nosso trabalho não é trazer nenhum tipo de ônus para o fornecedor. Muito pelo contrário. Eu não posso ser um fardo, esse serviço, o sistema não pode ser um fardo para o fornecedor. O serviço, na verdade, ele vai agregar, ele vai trazer um benefício, que é uma segurança, tanto para ele, fornecedor, como para quem está contratando. Então, queria deixar isso bem claro, é um serviço fundamental e com isso ele consegue até ter referências de trabalhar em outros lugares. Isso é fundamental para ele. Em relação ao sistema,
o Mendes pode falar, ele criou uma série de alertas aí, uma série de... Existem alertas, onde quando está vencendo, ele começa lá apitando. Exato. É justamente essa ideia. O sistema ele é uma base única de informações, de dados. Esses dados eles são lapidados a nível de, com inteligência artificial, plugarmos e gerarmos alertas. Então, eu tenho um determinado funcionário que está com alguma documentação para vencer no próximo mês. Eu não preciso esperar com que vença e que ele seja barrado, de repente, na catraca, na portaria. O próprio sistema emite esses alertas para os responsáveis, para os gestores, com níveis de escalonamento, e a gente consegue prevenir essas situações e trazer mais segurança e praticidade, né, para o processo em si. Esse é o grande marco aí do nosso sistema. E como é que chama esse sistema? Tá, o sistema se chama Lysia Hub. É a ideia de nós termos diversos caminhos se conectando e cruzando num único sistema. Eu tenho dados de fornecedores, eu tenho dados de colaboradores, eu tenho informações lapidadas, eu tenho alertas, eu tenho segurança, eu tenho governança, tudo isso para trazer praticidade e segurança para a empresa em si, né? Soletra aí, é L, Lysia. Lísia. Isso, Lysia Hub. Ok. Bom saber, bom saber. Lysia Hub. Agora, eu vi você mexendo aí no seu celular, isso está em forma de app também? É um sistema SaaS, ok? Então, toda a nossa camada, toda a nossa arquitetura, ela está na AWS, nos servidores da Amazon. Ele é um sistema web, onde você pode fazer o uso dele sem precisar de instalação no seu computador. Você vai logar, acessar o site da Lysia Hub, você vai ter o login e senha, e a partir dali você já vai estar imerso em todas essas tecnologias aí que o sistema disponibiliza. Ah, então é por internet, então não tem instalação nenhuma, não toma espaço do meu computador. Não. Ok. A gente, óbvio, já estava conversando aqui enquanto o pessoal arrumava tudo para a gente falar, mas você estava me falando um selo de qualidade. O que é exatamente isso? Um selo de qualidade para os fornecedores, os terceiros? Como o Grupo EBG, ainda mais agora com a Lysia, né, a gente está alcançando uma grande escala de clientes para prestar esse tipo de serviço e ofertar o sistema também. A nossa intenção é o quê? A nossa intenção é criar um selo de qualidade, né, para que o fornecedor consiga obter, obviamente, esse selo. Para quê? Para que ele consiga prestar serviço em outros clientes. É um selo extremamente qualificado, é um selo onde vai mostrar que o fornecedor ele adere às normas, ele está ok, ele está em compliance, ele não deve para ninguém, ele tá ok em relação à parte fiscal, parte trabalhista. Isso, para ele, é fundamental. Imagina hoje em dia você tendo que contratar uma empresa nova. É muito difícil. É muito difícil você desenvolver um fornecedor, desenvolver um parceiro. Com o selo, você já tem mais de metade do caminho pronto. É só ir buscar... se eu tiver o selo na empresa A, quando chego na empresa B, eu não preciso fazer mais nada. Eu apresento o meu selo, é você que está lá, você já vai me reconhecer. Aliás, você já sabe que eu estou ok na empresa A. Quer dizer, desde que sejam também os mesmos empregados, né? Acontece que, sim, existe uma coisa que é padrão em todas as empresas, a parte de documentação. Só que algumas empresas elas diferem um pouco em relação à exigência de documentação. Pode ser que a empresa B seja um pouco diferente. De repente a empresa B solicita um documento que a empresa A não solicita. Mas eu diria que 80% é o documento padrão aí. É muito 20% parecido. é particularidade de cada empresa. Cada empresa acaba tendo uma norma de fornecedores, né? Então ela acaba tendo uma exigência um pouco diferente. Mas o padrão, aquele core ali, principalmente aquela parte financeira, aquela situação da empresa em relação ao mercado, ela entrega o que ela vende, ela está de acordo com a parte fiscal, ela está de acordo, ela não deve nada ao mercado, não deve, era uma empresa séria, Isso o selo vai poder
autenticar para os nossos clientes aí. E saibam, né, que isso pode te eliminar uma grande dor de cabeça e até prejuízos financeiros, né? Imagina, por exemplo, você tem um problema aí de acidente do trabalho, né? E aí vai verificar lá no PGR da sua empresa terceirizada e lá no documento não está previsto essa condição lá de risco e tudo mais. Então, isso pode dar um BO miserável para a empresa. Isso assim, dando um só exemplo. Imagina um cara lá que não recolhe o fundo de garantia do cara que está prestando serviço. Imagina um cara que não tem, e a maioria não tem, por exemplo, PPR, PCA. Exato. Então, assim, precisa passar um pente fino geral, né, para proteger não só o fornecedor e o terceiro, como também aquele que está contratando. Porque se o fornecedor der no pé, fechar, falir, qualquer coisa, a responsabilidade solidária de quem contrata é muito grande. Então você precisa realmente estar ao menos bem documentado para mostrar, ó, eu fiz aqui, cumpri aqui a cartilha, estou nas 4 linhas aí, como já diziam, né, e fiz todo o meu negócio aqui. Agora, né, eu já me livro aí de uma grande responsabilidade, porque hoje em dia é muito fácil que a gente vê de fornecedor, de terceiro aí, que simplesmente ele fecha, ele saiu de um grande fornecedor, ele fecha para não ter problema, e ele reabre lá na frente com outro nome, com outro laranja e tal, e a vida que segue. Se permitir, doutor, tem um exemplo, né? Por isso até que nasceu essa vontade da IBG de criar esse tipo de serviço. A IBG ela assumiu, ela ganhou um contrato até no governo, um contrato grande, eram 30 profissionais. Legal. Obviamente existia uma empresa anterior que fazia esse trabalho. E o cliente, tem algumas pessoas que eu gostaria que você continuasse e tal, que são pessoas que conhecem bem o serviço, e a gente acabou contratando essas pessoas. Só que, para nossa surpresa, depois de um tempo, uma dessas pessoas não havia recebido de forma correta na empresa anterior. Adivinha para quem que sobrou? Para a EBG, para a nossa empresa. E eu nem sabia, é algo que eu tive que arcar com algo que eu nem imaginava. Por quê? Porque a empresa anterior não estava compliance. E também o tomador de serviço não acompanhou. Ele era o cara que controlava isso, mas ele mesmo não acompanhou de forma correta. Sobrou para quem? Casa de ferreiro, espeto e pau. Por isso que eu falo, esse serviço é importante não só para quem está contratando, mas para quem está sendo contratado também. Ele sabe que o contratante é uma empresa séria que faz esse tipo de serviço. Então ele não vai sobrar nada para ele depois, ele pode ficar tranquilo. Agora aqui, para a gente finalizar, estão perguntando quanto custa todo esse serviço aí? E aí você vai fazer todo mundo ficar de queixo caído quando você der o preço, ou não? Não, o preço a gente não tem, o preço é 1 a 1, né? Não tem como dar um preço agora para... a gente precisa analisar a empresa, são quantos fornecedores, são quantos funcionários por fornecedor, mas eu posso garantir que é algo muito abaixo das expectativas. Ou seja, você vai gastar muito menos do que se você tiver que contratar pessoas para fazer esse tipo de serviço. Isso eu posso garantir. Posso, total certeza. Preciso contratar 2 pessoas para ficar o dia inteiro. Você vai pagar bem mais barato com a gente. Pode ter certeza. Além do que, né, a gente estava conversando, esse valor pode se tornar zero à medida que você passa para o seu contratado pagar isso aí. Exatamente. Né? Porque muita empresa hoje, para você participar da licitação de concorrências, de tomada de preço, esse tipo de coisa, você paga para a empresa que organiza isso e quem está contratando não paga nada. Exatamente, acontece. Da mesma forma que também uma empresa grande também, ela vai falar, pague você lá o seu valor por empregado e acabou, né? E aí sim. Sim, exatamente. Então, assim, de repente, depende... Devido aí às condições, isso pode sair zero para a sua empresa. Não, é um modelo bem interessante, porque imagina você, uma empresa grande, todo fornecedor quer trabalhar com essa empresa, o que acontece? Só que para trabalhar com ela você precisa estar em compliance, você precisa estar de acordo com toda essa parte de documentação. E a gente faz esse trabalho. Aí, obviamente, a empresa que vai prestar o serviço, que fechou um contrato, vai pagar o valor do serviço para a IBG. Não vai ser o tomador de serviço.
Então, para ele vai sair zero. Agora veja bem, me veio uma ideia aqui, isso aqui a gente nem conversou, mas o fornecedor e o terceiro não poderia já estar em contato com você e já fazer essa gestão e deixar tudo pronto e eventualmente ser indicado? Por exemplo, a Vendrame faz serviço de segurança. Né? Você tem uma cadeia de empresas que você presta serviço. É o selo. É o selo, né? Então eu chego lá, já me regularizo, falo, ó, tá aqui minha documentação, tal. E aí você já me inclui lá. Né? O cara lá fala, ó, preciso de alguém de segurança. Opa, tem essa aqui, ó, já tá verificada, já tá com selo, tal, isso, aquilo, outro. Então, assim, pode ser um negócio que, com o aumento do tamanho, isso fica exponencial, né? Isso. É a ideia do selo. A ideia do selo é justamente essa. Que seja um negócio proativo aí, do lado do fornecedor. Ele vai ter uma atitude proativa, obter o selo e, obviamente, as empresas vão contratar porque ele tem aquele selo. Bom, pessoal, é isso aí que a gente gostaria aí de passar para vocês, né? E que eu achei assim muito interessante. Eu passo agora para o Lucas e para o Alexandre para as palavras finais aí, para eles complementarem, algo que ficou faltando, né? Fazer aí qualquer consideração que a gente não fez, né? Vamos lá. Agradecer a oportunidade de poder estar apresentando um pouco dessa solução incrível para vocês. Acredito que isso daí vai potencializar ainda mais a segurança desse departamento tão importante que é a porta da casa, a porta de entrada e principalmente aqueles que entram e executam as funções dentro das empresas. Então, a Lizia Hub se coloca à disposição para atendê-los e entregar tecnologia, velocidade e segurança em um único local. Agradeço também o tempo, né, Dr. Vendrame, aí, o tempo despendido aí para nos ouvir um pouquinho e dizer o quanto é importante as relações institucionais entre as empresas e o quanto é importante a segurança nessas relações. Então, esse serviço, agora agregado com o sistema de IA, é fundamental. Você não pode ter uma relação com o seu prestador de serviço, com o seu fornecedor, se você não tenha uma segurança. Então, nós estamos aí para isso, podem contar conosco, o que vocês precisarem, é só nos acionar aí. Então, pessoal, aquele modelo antigo de contratar aí 1, 2, 3, 4, 5 caras para fazer esse controle manual, essa loucura aí, isso aí acabou, caiu por terra, né? Então, agora vamos usar a IA para fazer esse tipo de coisa mesmo, porque sai muito mais barato, né? Para que eu vou botar a gente lá para fazer esse trabalho quando eu posso, de repente, ter uma pessoa e fazer tudo por IA e com uma qualidade, com uma excelência muito maior. Ok? Então, pessoal, muito obrigado pela audiência e até a próxima, quando estaremos com mais um podcast aqui na Vendrame, trazendo alguma coisa interessante, um produto novo, algo assim, que possa ser bom para os nossos profissionais da área de SST. Muito obrigado a todos. Até mais. Obrigado.